Lamentavelmente, o ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende teve que ser entubado, o estado de saúde dele, infelizmente, se agravou. Mas o pior é que nós convivemos com boatos durante todo esse final de semana de que ele teria morrido. E aí, amigos e familiares, inclusive a dona Iris, colocou essa mensagem no Twitter dela, esse tweet, ela dizendo: o Iris foi novamente entubado, mas estável, vamos continuar orando e torcendo pela sua recuperação. Estou postando aqui de dentro da UTI, ele está sedado e não procedem as notícias do seu falecimento. Aí ela agradece as orações de todos e pede também que a torcida continue pela recuperação de Iris Rezende. Inclusive você, Almir, fez uma reportagem, né, hoje cedo, atualizando para a gente o estado de saúde de Iris, não é isso? Exato, Luciana, até para desmentir essas fake news, né, essas notícias falsas, né, porque assim, já é terrível a gente lidar com notícias falsas sobre outros assuntos. Agora, sobre a morte, a vida de uma pessoa, realmente isso é inadmissível. E a gente fala também nessa reportagem sobre a gravidade do AVC, seja o AVC hemorrágico ou então o isquêmico, né, que é o acidente vascular cerebral ou popularmente conhecido como derrame cerebral. Mas vamos iniciar a reportagem falando exatamente sobre essa situação do agravamento da saúde do prefeito Iris Rezende. Vamos acompanhar. A informação de que o quadro de saúde do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende havia piorado foi divulgada pela família do político no meio da tarde do último sábado. De acordo com o boletim do Hospital Vila Nova Star de São Paulo, Iris foi entubado para tratar uma pneumonia. Após a divulgação dessa informação, começaram a circular boatos nas redes sociais sobre a morte do MDBista. As notícias falsas foram desmentidas, inclusive pela esposa dele. Dona Iris Araújo desmentiu a notícia falsa também por meio das redes sociais. No último final de semana, Iris Rezende completou 3 meses de internação. O ex-governador sofreu um acidente vascular hemorrágico no dia 6 de agosto, após sentir uma forte dor de cabeça. Ele passou por uma delicada cirurgia no Instituto de Neurologia de Goiânia, chegou a ir para o quarto, mas após uma crise convulsiva, a família achou por bem transferi-lo para São Paulo, onde o tempo todo ele permaneceu na UTI. O AVC hemorrágico, do qual Iris Rezende foi vítima, é o mais complicado. Ele acontece em 15% dos casos de derrame cerebral. Dependendo da intensidade, pode deixar consequências graves. Segundo este médico neurologista, o AVC hemorrágico no ex-prefeito Iris foi grave e fatores de risco, como a idade avançada, dificultam a recuperação. O AVC que ele teve foi um AVC numa área muito nobre, numa região onde aumenta muito o risco, né, assim, de complicações vindo depois, como ele teve, de crise convulsiva. É um paciente idoso que tem todos os fatores, né, assim, a própria idade em si é um fator limitante, que aumenta muito o risco. Por mais que ele tinha um hábito de vida muito saudável, né, praticava atividade física, mas a própria idade em si aumenta esse risco. Segundo Marco Túlio, a população deve ficar atenta a sinais que podem sugerir a ocorrência de um AVC isquêmico ou hemorrágico. Qualquer sinal súbito, né, de ocorrendo de uma vez, repentino, em que a pessoa perde a força de um lado ou dos dois lados do corpo, perde a sensibilidade de um ou dos dois lados do corpo, perde a fala ou não consegue compreender o que a gente está falando ou não consegue se expressar da forma correta, uma perda da visão de um ou dos dois olhos, perda do equilíbrio, uma dor de cabeça súbita, muito diferente daquele padrão habitual, que não melhora com nenhum analgésico comum. Qualquer sinal e sintoma desse ocorrendo de forma súbita, a gente pede para a pessoa procurar uma emergência o mais rápido possível. A idade avançada é um dos principais fatores de risco para a pessoa ter um AVC. Mas existem outros que também devem ser observados. Principalmente a pressão alta, é o principal fator de risco tanto para o isquêmico quanto para o hemorrágico. Além disso, diabetes, colesterol elevado, obesidade, tabagismo, abuso de álcool, algumas doenças cardíacas que, caso a pessoa tenha, procurar o cardiologista, estar acompanhando, fazendo uso de suas medicações, né? Então, esses fatores de risco são fatores que a gente consegue intervir. E a incidência de casos de AVC na população entre 20 e 59 anos tem aumentado.
Os maus hábitos da vida moderna têm contribuído para que pessoas cada vez mais jovens sofram um derrame cerebral. Nesses últimos anos, a gente teve uma mudança muito grande de hábitos de vida, né, na população. Hipertensão, diabetes, obesidades, sedentarismo. Então, tudo isso tem contribuído muito para aumentar essa incidência nessa população mais jovem. Então, o que a gente orienta é que a pessoa se cuide desde novo, né? É importante fazer uma atividade física, ter uma alimentação mais controlada, estar sempre acompanhando, olhando quando possível a sua pressão, aferindo, né, a sua glicemia. Então, é sempre importante a gente não perder esse contato, esse acompanhamento médico rotineiro. É isso daí, fica o alerta do Jornal do Meio-Dia. Busque sempre uma melhor qualidade de vida, faça com frequência um check-up, procure um especialista, evite o pior.